pessoal, estamos de volta em Joaquim Egídio. Hoje viemos com BMW M135i na sua versão X-Drive. Esse é um carro bem interessante. Se você pensa num hot hatch, é um carro legal para andar, com potência, com conforto, bem conforto desportivo, né? Esse é um carro bem interessante. Como já deu para perceber, esse carro é um carro de autoentusiastas. E não podia ficar sozinho, ser egoísta de avaliar esse carro sozinho. Então eu convidei o Lucas Risolo, que também é editor de testes do AE, responsável pela parte de motos, volta e meia dá umas voltinhas de carro também. Então ele vai andar com a gente também. Então vocês vão ter as impressões minha e do Lucas durante a nossa avaliação. Vamos lá. O que a gente vê? Primeira coisa, é um hatch, proporções bem bacana. Nessa terceira geração, o que foi feito? É tração dianteira. Tá? Então o motor passou a ser transversal, tração primordial é dianteira e tem um diferencial traseiro que pode receber até 50% da potência dependendo da demanda, ou seja, o sistema eletrônico que faz essa demanda de potência entre eixo dianteiro e eixo traseiro. Se você quer saber um pouco mais sobre a linha M, né, que são os esportivos da BMW, esta semana passada o site do Autoentusiastas contou mais ou menos um pouco da história dos 35 anos da sigla M, que começou lá atrás com M3, M5 e hoje tem uma gama enorme de carros. Ainda nessa série 1 existe também o BMW 118i, o Sport GT. É um carro com uma potência menor de 140 cavalos e também que usa praticamente a mesma carroceria. No caso desse daqui, por exemplo, o capô do motor e a tampa traseira são em alumínio. Para quê? Para reduzir um pouco mais do peso. Bom, a grade é a famosa grade da BMW de dois elementos. Farol são em full LED. E aqui na frente o que a gente vê? Basicamente umas entradas de ar nas laterais do para-choque, que elas fazem o quê? Para provocar um fluxo de ar mais laminar pela lateral, pela parte de fora das rodas aqui. E todo esse desenho que é muito bonito, bem característico do BMW. Para complementar o pacote M, a gente tem esse defletor no teto, os spoilers laterais, o retrovisor revestido e a roda aro 18 com pneu 225 40 18. A traseira desse carro também tem um visual bem bacana, essa dupla saída de escapamento, esse simulador aqui de defletor ou difusor de ar. A abertura do porta-mala é elétrica, tem uma capacidade de 380 litros, com o detalhe, não tem step. Né? A parte do step ele é complementado de que maneira? Temos aqui um kit de reparo e os pneus eles são da tecnologia Runflat, ou seja, você pode andar com ele mesmo sem pressão até 80 km por hora. O fechamento também é elétrico, só que você tem a opção de já fechar e travar o carro. E naquela avaliação tradicional do AE do banco traseiro, da porta, primeira coisa é que essa porta é uma porta bem grande, ou seja, em vagas muito apertadas exige um maior espaço pelo tamanho da porta. Para entrar no carro, ele não é um SUV, então cuidado com a cabeça. A gente vê que tem espaço apenas suficiente para joelhos e pés. Eu tenho 1,81 m de altura, o banco está ajustado para a minha altura, então precisaria um pouquinho de generosidade do motorista para dar um pouco mais de conforto. Mas de todo modo, para um hatch, não está de todo ruim. Aqui a gente tem um descansa-braço, com porta-copo, porta-garrafas aqui. A gente já vê também saída de ar climatizado para a traseira, duas portas USB,
O teto solar dá uma sensação melhor de espaço, apesar do forro do teto preto, iluminação para os bancos de leitura, a alça de teto e o revestimento. São 5 opções de revestimento interno em couro e esse laranja aqui é uma das opções. Bom, vamos conhecer agora aquela usina de força desse carro. O interessante é, para abrir o capô, a trava de segurança é lá dentro mesmo, na própria alavanquinha, você dá 2 puxadas na alavanquinha, libera o capô e a mola a gás aqui faz o resto do esforço, né? Não precisa ficar procurando aqui, cadê a chavinha aqui? Bom, primeira coisa a gente vê, 2 travas no capô, aquilo que eu falei, o capô é em alumínio. Bom, o motor é um 4 cilindros montado transversalmente, 2 litros, ele entrega 306 cavalos de potência máxima e 46,1 kgfm de torque máximo, né? Isso faz com que esse carro faça de 0 a 100 em 4,7 segundos e a velocidade máxima está limitada em 250 km por hora. Então o que a gente vê? Um motor básico, né? Básico, se a gente pode chamar assim, material fonoabsorvente por baixo. A gente vê, então 4 cilindros, aqui estão as 4 bobinas, 16 válvulas, turbo, com interresfriador. Então, aqui as câmeras que vem o ar já resfriado. É um motor de bastante tecnologia, cabeçote em alumínio, bloco em alumínio e o alternador que está nessa posição, ele tem a função de ajudar nas partidas, quando se faz o auto-stop, na função coast também, quando você está numa baixada, ele corta o motor e praticamente mantém a velocidade do carro, e em frenagens ele recupera energia de maneira a carregar a bateria de 12 volts do veículo. O câmbio é um epicíclico de 8 marchas, conectado por conversor de torque, e do câmbio tem a caixa de transferência que faz a conexão de força para o eixo traseiro. Para conseguir um ótimo compromisso de rigidez estrutural, a gente vê essa barra que dá uma estrutura entre as 2 torres do amortecedor. Aqui na própria carcaça do amortecedor, a gente vê uma outra barra que vai conectada. Vamos até o posto Cadar em Souzas, vamos levantar o carro e fazer aquela verificação por baixo. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu achei bacana no ajuste do carro. Bom, primeiro, banco. Banco, acho que vocês já perceberam, além dele ter essa cor bonita, já falei que são 5 opções, ele tem aqui atrás, né? Essas bananas, você pode aumentar ou diminuir a pressão delas contra o corpo para te dar uma maior estabilidade lateral. O mesmo acontece com o apoio para a coxa. Ele também é extensível, então você pode ajustar aqui. Todos os ajustes do banco são elétricos, né? Então aquele conceito de uns 4 dedos para o teto aqui. A coluna de direção, né, o volante de direção, a gente tem o ajuste tanto de distância quanto de altura, e você vê que a amplitude de ajuste é bem generosa, né? Então você pode achar a sua melhor posição. O volante multifuncional com controle de velocidade de cruzeiro à esquerda, ajustes do som à direita e as 2 borboletas atrás do volante para a troca de marcha no modo manual. Chegamos aqui no posto Cadar em Souzas e vamos fazer aquela avaliação técnica por baixo do carro, né? Primeira coisa, aqui na frente, esse lábio frontal a gente vê, é basicamente um spoiler, um apêndice aerodinâmico, né?
Só que ao mesmo tempo que ele deixa o carro bonito e ajuda na aerodinâmica, ele prejudica um pouco no ângulo de ataque, tanto que a gente vê que ele já está relativamente ralado, né, do uso desse veículo. O fechamento por baixo é um fechamento basicamente para a aerodinâmica. A gente vê que na frente das rodas também temos um pequeno defletor, né? E a gente chega aqui na parte de suspensão. Primeira coisa que eu vejo, temos um subchassis, é um subchassis bem grande, vê que a fixação dele vem desde aqui de trás até na frente do veículo, né? A gente vê também dois reforços adicionais que foram colocados aqui na diagonal, são reforços provavelmente para dar mais rigidez ainda nessa peça, e o braço de controle da suspensão dianteira. Eles são duas buchas, tem uma bucha na horizontal, neste ponto aqui na frente, e outro aqui atrás. Vê que esse é a bucha de controle, né? A bucha de conforto, vamos dizer assim. Então ela é também uma bucha com diâmetro bem grande, mas ainda na posição horizontal. Tudo isso a gente vê que é para dar o quê? Mais controle, maior dirigibilidade no veículo. A gente vê que os componentes da suspensão são vários em alumínio, manga de eixo em alumínio, suspensão MacPherson com barra anti-rolagem. Na parte traseira, o que a gente vê? Do meio do carro para trás, a gente já vê alguns reforços do monobloco. Então tem esse preto, aí tem esse segundo aqui. O cano de escape tem um diâmetro bem avantajado, até pela potência do motor. E para a tração traseira, o cardan ele está por trás desse defletor de calor. Ele está protegido aqui do calor do próprio escapamento. A suspensão traseira, temos um subchassis, ele é ancorado na carroceria através de buchas de elastômero, multibraços, né? Então aqui um braço inferior, outro braço, o braço longitudinal ele tem um defletor de ar aqui para melhorar a aerodinâmica, tem uma barra anti-rolagem que está escondida atrás da mola helicoidal, e a gente vê alguns detalhes interessantes. A gente vê essa massa aqui de aço, de ferro fundido, outra massa aqui no amortecedor, temos uma outra colocada nessa posição aqui no subchassis, essa é de borracha. O que são isso? São massas que elas melhoram a parte de vibração, ou seja, a vibração natural da peça para melhorar o nível de ruído interno, né? O freio dianteiro e traseiro são discos ventilados. A diferença é que na traseira as pinças são pinças deslizantes, enquanto na dianteira são pinças fixas. Complementando na parte traseira, temos um tanque de 50 litros, né? E aqui a gente encontra a carcaça do diferencial traseiro. Esse carro ele é tração integral por demanda, ou seja, ele é tração. A tração, na verdade, é dianteira e por demanda ele transfere até 50% do torque, da potência, para o eixo traseiro. E isso é tudo feito eletronicamente, né? Aqui está módulos de controle, as semi-árvores. A gente vê que tem muita engenharia. E complementando, o escapamento, ele próprio, né? Ele faz a função aerodinâmica aqui para o para-choque. Ele tem duas saídas, as duas saídas são funcionais, com um detalhe, essa saída desse lado, ela tem uma borboleta. Ou seja, quando você não precisa de um fluxo maior de gases de escape, ela fica fechada. Quando você está exigindo mais potência do motor, que você precisa de um gás de escape saindo com menor restrição, digamos assim, ela se abre e você tem toda a potência disponível. Bom, estamos de volta aqui em Joaquim Egídio e, como vocês sabem, eu gosto desse trecho de paralelepípedo, que a gente consegue ver um pouco mais da aspereza do carro, do controle da suspensão. Logicamente, para um pneu de série 40, perfil baixo, a gente não esperaria uma
uma aspereza muito melhor do que essa que a gente tem aqui. Então, para um esportivo, eu diria que está em bom nível. De novo, essa avaliação é um carro esportivo, não é um carro familiar. Então, a gente vai sentir um pouco mais essa suspensão presa, esse controle maior da suspensão e todo o ajuste que é feito. Então faz parte da característica do carro, né? E a gente entra na nossa avaliação tradicional aqui. Então, a primeira parte aqui, a parte de direção, a gente agora tem... Vamos começar pelos modos de condução, né? Então, a gente tem 3 modos de condução. Tem o modo Sport, esse aqui. Ao acionar o modo Sport, ele coloca a direção no nível Sport, a resposta do pedal de acelerador também fica mais pronta, as trocas de marcha também acontecem mais tarde, então, e até o som do motor muda a hora que entra nesse modo Sport. Uma coisa que é bem bacana, vamos colocar no modo Sport e no modo manual, né? Pra gente ver aquelas trocas de marcha. Aqui estamos numa segunda, vamos acelerar. Vê que ele cortou, ou seja, ele não faz a troca de marcha no modo manual. Ele permanece na segunda marcha. Para fazer a troca, a gente usa a borboleta atrás do volante e fazer umas trocas. Ou pela própria alavanca, a gente pode fazer a troca. Reduz para frente e sobe marcha para trás. Voltando no modo driving, aí o segundo modo de condução é o modo conforto. Então, entramos aqui no modo conforto, muda também as cores no painel de instrumento e a direção fica um pouco mais leve, a resposta do pedal de acelerador e câmbio também ficam mais suaves. E o terceiro modo que a gente tem é o modo Eco Pro. Então, é esse aqui. A hora que entra no Eco Pro, bem, fica um estilo azul aqui no painel. O contagiro ele desaparece e no lado direito entra um econômetro, vamos chamar assim, que ele faz o quê? Ele mede o nível de consumo de combustível que você está tendo nesse momento. Então, se você acelera mais, é que ele abaixa o consumo. Se você tira o pé, ele sobe o consumo e em condições de descida, ele vai chegar a fazer o quê? A entrar o modo auto-stop, ele para o motor, né, para de alimentar, de trazer potência pelo motor e anda no sistema roda livre. Lembrando que no modo Eco Pro, até o sistema de climatização ele pode ser também alterado. Então tem como configurar climatização, iluminação e visibilidade, tudo para diminuir as cargas elétricas e com isso melhorar o nível de consumo. Já falando de consumo, vindo de São Paulo para Campinas, dirigindo o tempo todo no modo Eco Pro, fiz 12 km por litro de consumo. Ou seja, mesmo sendo um carro esportivo com 300 cavalos, para que você anda com ele numa condição mais tranquila, você consegue bom consumo de combustível. Gostei. Agora, na hora que você vai para o modo esporte e começa a querer usar toda a potência, toda a diversão que isso traz, o consumo de combustível vai junto, né? Não existe cafezinho de graça a hora que a gente fala de consumo.
pessoal às vezes pergunta, pô, mas 306 cavalos é suficiente para um carro esportivo? Lógico, você pode ter carro esportivo de 300, 400, 500, 1000 cavalos. Mas eu acho que para um uso no dia a dia, tendo somente essa alegria de aceleração, né, que uns entre 40 e 50 kg de torque nos dá, eu acho que é um compromisso legal. Eu acho que a BMW acertou nessa configuração, apesar de ele ser 14 cavalos mais manso que a configuração anterior, eu acho que ficou num nível bacana. Eu não acho que a cada ano, modelo, tem que aumentar 20% a cavalaria. Eu acho que os fabricantes vão começar daqui para frente a posicionar os carros em faixas de potência e vão oferecer maiores recursos, né? Por exemplo, esse aqui, todas essas barras de maior rigidez do monobloco, a gente percebe que nesse trecho de curva ele é muito sólido. Essas duas curvas aqui são duas que eu gosto de fazer, é quase que uma curva E lá da Estrada dos Romeiros. Aqui, ele é muito estável, a resposta é muito boa, você não percebe o carro escapando. Mesmo se numa curva dessa você tiver um azar de pegar uma areia, alguma coisa, você continua com um bom nível de potência, um bom nível de aderência, né? sem perder o carro na mão, né? O sistema de controle de velocidade de cruzeiro, ele não é adaptativo. O que eu gosto, porque eu tenho visto os controles adaptativos, eles mantêm uma distância muito longa do carro à frente, e aqueles motoristas que só saem da sua frente se você encostar muito na traseira dele, eles ficam lá te amarrando e você não consegue nem manter a velocidade de cruzeiro da pista. Agora, ele tem o sensor detector de colisão, né? Então, se por acaso algum veículo à frente diminuir a velocidade abruptamente, ou algum objeto, uma pessoa, um outro carro atravessar a sua frente, ele tem o alerta. Para ajudar na parte de velocidade, a gente tem aqui no para-brisa a projeção do sistema da velocidade e também ajuste dos rádio, algumas funções também aparecem nesse display no para-brisa. Os sistemas de auxílio ao motorista são vários, né? Assistência de permanência em faixa, ele é ativo, ou seja, se você está saindo da faixa sem dar seta, ele faz a correção no volante e te traz de volta. Os alertas de ponto cego, um pacote bem completo, bem agradável para o dia a dia. Agora vamos aproveitar aqui que chegamos naquele trecho de subida da Estrada das Cabras e vamos fazer uma aceleração. Esse carro tem o controle de largada, né? O launch control. Então a gente desligou o controle de estabilidade e tração. Estamos no modo esporte, pé no freio, a aceleração plena, o stall está a 2.700, 2.800 e largamos. Nível de ruído legal, troca de marcha perto dos 6.500 mais ou menos. Bom, do mesmo jeito que ele acelera bem, ele freia bem também. O sistema de alerta acionado automaticamente. Uma outra brincadeira interessante que tem os carros da BMW é o sistema Olá BMW. Como
posso ajudar? Display esportivo. Displays esportivos. Por favor, continue com o controle manual. Então vocês viram, eu pedi para ele me mostrar os displays esportivos e agora estão aqui aparecendo, né, pressão de turbo, temperatura do óleo, torque do motor, cavalaria. Vamos dar uma aceleradinha aqui para mostrar os reloginhos funcionando. Acelerômetro e o acelerômetro de frenagem também, Márcio, segura aí. Desempenho geral, já deu para ver pela aceleração e tudo mais, é muito agradável, até mesmo no modo Eco Pro ele tem uma aceleração boa. Gostei bastante do conjunto, né? Acelerador, freio, resposta do pedal de freio é bem progressiva, então, uma coisa bem agradável, um carro bem agradável de dirigir para quem gosta de dirigir um carro esportivo. Se você gosta de um carro mais confortável, que tem um balanço maior, fuja desse carro aqui. Agora, se você gosta dessa pegada mais esportiva, esse controle maior, resposta mais rápida de suspensão, de aceleração, esse é um carro bem bacana. Bom, vocês viram que até agora eu não falei do preço desse carro ainda, né? Por quê? Porque eu queria que primeiro vocês conhecessem realmente o carro para depois saber o preço dele. Então, o valor de mercado hoje é 356.950, né? Praticamente 357 mil reais. É um preço desportivo também, né? Olá pessoal, vocês estão acostumados com o Gerson. Vamos experimentar um pouquinho aqui, dar um comentário do entusiasta mesmo. Uma coisa legal aqui também é o carregamento por indução do celular. E além disso ele tem a conexão sem fio do Apple CarPlay. Então, você não precisa de fio nem para carregar o celular, nem para conectar ele na mídia. Muito legal também esse pedal pivotando no assoalho, né? Típico dos BMW. Saída de curva você consegue sentir bem a tração traseira ajudando a empurrar o carro para frente. Ele não é tão duro quanto eu imaginei que fosse ser, de suspensão, de rigidez. O carro fica na mão o tempo inteiro mesmo. Muito seguro, muito tranquilo de andar. E muito divertido também. Percebe que a suspensão ela é rígida, mas ela não é desconfortável. Ela está aqui para você poder ter essa resposta, ter essa estabilidade em curva mesmo. É interessante essa descrição dele também, né? Ele é um esportivo, mas ele não é escandaloso, né? Ele não fica exageradamente, né? Você consegue andar rápido com ele sem muito esforço, sem muito barulho. Consegue ser um esportivo discreto também. A direção bem centrada, consegue sentir bem o centro dela, sentir bem os pneus. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seus comentários. Até a próxima. Obrigado.